Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje, vamos falar sobre a história do imóvel que abrigou a quarta empresa fabricante de discos do mundo. No início do século XX, a Casa Elétrica gravou os trabalhos de artistas nacionais e internacionais. O prédio foi tombado em 1996 e agora um grupo de pessoas procurou a Câmara de Vereadores para garantir a restauração. Você vai saber um pouco mais sobre essa história a partir de agora. Acompanhe. A Casa Elétrica foi fundada no dia 1º de agosto de 1914 pelo italiano Silvério Leonetti. Funcionou até 1923 neste prédio, na Avenida Sergipe, bairro Glória, zona sul de Porto Alegre. A empresa foi a quarta fabricante de discos do mundo. A Casa Elétrica ela foi fundada como fábrica de discos em 1º de agosto de 1914. Inclusive isso consta lá no jornal Federação, no Correio do Povo. Se a pessoa olhar no dia 1º de agosto de 1914, ela foi inaugurada a fábrica de discos. Antes, um ano antes, ele já tinha uma gravadora. Porque uma coisa é tu gravar, outra coisa é tu prensar os discos, né? Mas ele começa a prensar só a partir do dia 1º de agosto de 1914, quando vem aqui a banda da Brigada Militar, que foi a primeira que gravou os discos aqui, né? Com o maestro Pedro Corrêa. E no dia 1º de agosto de 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial. Né? Tu veja, ele começa uma fábrica de discos em plena conflito mundial, que esse conflito causa uma série de problemas na economia do mundo. E mesmo assim, contra todos e contra todos, contra grandes concorrentes, que a gente já tinha falado, né? E a Vitor e a Columbia americanas, fábricas gigantescas, e a Odeon da Alemanha, ele cria essa fábrica de discos e se torna a quarta empresa fabricante de discos do mundo. Isso coloca esse patrimônio histórico e cultural que está aqui atrás, né, como o único patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre com relevância mundial. Ou seja, ele é importante não só para nós de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil, como para a humanidade. Eu diria que é o único patrimônio histórico e cultural da humanidade que existe em Porto Alegre. Ao longo dos 10 anos de funcionamento, a Casa Elétrica gravou aproximadamente 1.500 títulos. Para muitos pesquisadores, aqui na zona sul de Porto Alegre, foram prensados o primeiro tango da América Latina e o primeiro samba do Brasil. Como acontece a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, que era o país com a maior marinha e mais bem equipada, ela não deixa os alemães fazerem um comércio, ou seja, faz um bloqueio naval à Alemanha. Como ela faz um bloqueio naval, começam a ser afundados navios ou da Alemanha ou que vão para comercializar e trocar mercadorias com a Alemanha. Os navios argentinos foram bombardeados pelos ingleses, ou navios alemães que faziam comércio com a Argentina e que levavam para lá as gravações. Uma das gravações que foi levada para lá era Eu Chamuyo, do maestro Francisco Canaro. O dono do selo Atlanta, que era um selo argentino, vendo isso, vendo essa impossibilidade de poder prensar os discos na Alemanha, ele manda aqui o Francisco Canaro ao bairro Glória, aqui atrás, na Casa Elétrica, para gravar o primeiro tango que foi gravado e prensado aqui na América Latina. Existe uma discussão dos pesquisadores de onde teria sido gravado e prensado o primeiro samba. Muitos falam que seria aquele pelo telefone, o samba aquele conhecido do Donga, na historiografia da indústria fonográfica. Esse seria o primeiro samba gravado e prensado no Brasil, né? Aquele que depois, se eu não me engano, o Barão Vermelho gravou aqui nos tempos modernos, né? Aquele pelo telefone, o delegado manda avisar, né? Aquele que vai assim a música. Mas veja, aqui em 1915, Geraldo Magalhães, que era um gaúcho, e era um gaúcho que tinha projeção mundial também. Esse gaúcho ele tinha feito excursões a Paris, a quase toda a Europa, inclusive a Portugal. Depois ele casa com uma portuguesa. Ele vem em 1915 visitar o Rio Grande do Sul, né? E ele vem aqui à Casa Elétrica e grava um samba chamado Iaiá Me Diga. É considerado por alguns pesquisadores o primeiro samba gravado e prensado no Brasil, porque também os sambas eram antes gravados e mandava-se ao exterior para eles serem prensados. A fábrica funcionou até 1923, quando a empresa de Leonetti foi à falência. Depois disso, a casa foi a leilão e utilizada como residência de uma família.
Em 1970, a empresa de instalações elétricas e telefônicas Cambuim comprou e se instalou no terreno. Porém, em 1996, a Cambuim também faliu. Foi a partir de então que a área passou a ser alugada para a transportadora Transala, que opera aqui no terreno até hoje. Toda esta história estava perdida e foi redescoberta na década de 80 pelo músico e pesquisador Paixão Cortes. Em 1996, um movimento da classe artística conseguiu fazer com que o então prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte, tombasse o imóvel. Mais de 10 anos depois, um grupo de moradores da região se uniu para cobrar a revitalização do imóvel, com o nome de Amigos da Casa Elétrica. Eu sempre ouvi muito falar sobre a Casa Elétrica, a importância da casa. E aí, a partir desse movimento que surgiu dos Amigos da Casa Elétrica, eu não tive dúvida de abraçar esse movimento, né, que é super importante para a história do Brasil, né, que transcende Porto Alegre, na verdade, em importância. Uma coisa que não se está se falando de uma casa velha, está se falando de uma fábrica, né? De um visionário que há 100 anos atrás pensou em reunir, organizar. Então imagina quantos momentos bacanas não tiveram nessa casa, de pessoas que vinham de muitos lugares, que se reuniam, quer dizer, ele tinha aqui tudo, ele tinha a organização, a confraternização, o entendimento dos músicos, a gravação, a fábrica e ainda para levar ao mundo, quer dizer, é uma coisa fora do nosso... Eu fiquei encantada. Eu moro aqui desde que nasci. Com certeza meu pai era músico também, na década de 20, 30, já faleceu. Mas enfim, assim, ó, é uma coisa assim que não se pode perder isso aí. Esta questão, ela extrapola o Mercosul, indo a nível internacional. Então, para a cidade de Porto Alegre, além de nós preservarmos uma luta de um imigrante italiano que veio para cá, um visionário na época, né? Ao mesmo tempo que nós preservamos essa questão, nós estamos elevando a capital de Porto Alegre a nível internacional e extrapolando o Mercosul. A Casa Elétrica, ela projetou Porto Alegre para o mundo inteiro. Então, existe uma certa falta de respeito à história, às nossas raízes e à identidade. A nossa identidade está aqui. Muita gente reclama de Porto Alegre, eu vi aqui uma entrevista antes, falando, o pessoal reclamando que Porto Alegre não tem isso, não tem aquilo, mas Porto Alegre tem uma coisa que toda cidade se orgulharia de ter e não tem. São Paulo não tem, Buenos Aires não tem, né? Montevidéu não tem, Paris não tem. A quarta empresa fabricante de discos do mundo, ela está aqui. Seria importantíssimo para a cidade, né, ter um espaço cultural aqui na casa que, após as conclusões do trabalho, que possa ser efetiva para a comunidade artística, né? Isso seria tudo, né? Acho que, inclusive, a parte turística também andaria de mãos dadas junto, né, com a parte musical. Como ela poderia ser usada para atrair turistas para Porto Alegre? Eu citei 2 exemplos, os argentinos que vêm a Santa Catarina, muitas vezes eles passam pelas estradas nossas e nem param em Porto Alegre. Se pararem em Porto Alegre porque estão com sono, eles param, dormem no hotel e vão embora. Mas imagina se eu fosse argentino e eu soubesse que aqui foi gravado e prensado o primeiro disco de tango da América Latina, provavelmente eu ficaria no mínimo um dia em Porto Alegre e viria aqui na casa conhecer. Seria tipo um santuário do tango, um santuário do samba, né? Seria, na verdade, um memorial do samba e do tango, né? Essa casa, porque eu viria aqui conhecer, traria minha família, provavelmente os restaurantes ou bares aqui do entorno, né, gerariam empregos para as pessoas daqui, também se capacitariam mais para receber esse turista com mais dinheiro, né, com mais recursos, entende? Isso traria muito desenvolvimento para a região da Glória e do Teresópolis. E a prefeitura tem que pensar nisso também. A questão do patrimônio histórico e cultural, ele está dentro de leis federais, onde as prefeituras são obrigadas a cumprir, fazer a sua indicação e o possível tombamento de acordo com os estudos municipais feitos. O Estatuto da Cidade diz que todo o patrimônio histórico e cultural é uma obrigação das prefeituras municipais, aonde, caso não seja cumprido, essa lei federal, através do Ministério Público Federal, obriga os senhores prefeitos municipais a realizarem essas obras extra-orçamentárias. A partir de 2005, para que fosse restaurado alguns prédios históricos em Porto Alegre,
teve que se fazer um inquérito civil no Ministério Público Federal. Esse inquérito civil foi dado pertinente e o prefeito de Porto Alegre, na época, foi obrigado, através do Ministério Público, a restaurar vários patrimônios históricos de Porto Alegre, como a Confeitaria Rocco, a Ponte da Zenha, o antigo Banco Safra. Em 2013, o Tribunal de Justiça determinou que a Prefeitura fizesse um projeto, um orçamento e também restaurasse a casa. As duas primeiras partes a Prefeitura já fez. Ela fez o projeto, já existe o orçamento, que é 1.300.000, e é nisso que nós estamos lidando hoje, e só não fez a restauração ainda. Claro, a gente sabe que a Prefeitura tem os seus caminhos, as questões burocráticas que são da lei, a gente não quer passar por cima. A gente buscou ver como tratar o prédio, que estava bastante deteriorado. Primeiro contratamos um diagnóstico, uma limpeza, limpamos o exterior, etc. Depois nós contratamos um projeto de arquitetura, não é? E posteriormente contratamos um orçamento atualizado, esse está mais atualizado, para poder realizar as obras e cumprir não só a obrigação institucional, porque é um bem tombado, mas também esta ordem judicial. E o interesse da Prefeitura ao recuperar este imóvel, também buscar dar um uso. Um imóvel recuperado sem utilização se degrada, se deteriora. E a intenção já que o município possui uma gravadora, transferir essa gravadora para a Casa Elétrica. A Casa Elétrica funcionaria então como uma gravadora do município e teria também ali um pequeno memorial que contasse a história, a importância, as pessoas, etc. E se ela se transformasse num ponto de referência da música, desse tipo de trabalho. Tendo um núcleo, um museu, seja no pátio, seja onde for, as pessoas vão vir pessoas do mundo inteiro, entendeu? Porque com certeza se nós conseguirmos essa recuperação da parte física associada ao espaço, que cabe aqui um monte de gente. Então, quer dizer, nós estamos assegurados, tem um lugar certo para música. Ela é uma casa praticamente no seu interior toda de madeira e ela está muito danificada pelos térmitas, os cupins. Quando o arquiteto foi fazer o levantamento, o chão afundou. Nós temos paredes onde surgiram em fissuras, vegetação, e isso abala um tanto quanto a estrutura, apesar de que ela é uma casa muito pequena. A cobertura está muito comprometida e isto é o que mais corre o risco de arruinamento, não é? Então, é uma necessidade urgente fazer as obras, não é? Escorar aquilo que resta de importância arquitetônica, como a fachada, que é um pouco decorada, mas também tomar um procedimento geral de renovação. É uma casa pequena, não é? Além do que ela tem uma grande importância. Eu recebi, a esmagadora maioria dos vereadores receberam e-mails de pessoas envolvidas com a Casa Elétrica e manifestando a apreensão pela situação que ela se encontra e dizendo da necessidade de uma ação do Poder Público Municipal. E eu, como de costume sempre faço, quem responde os e-mails sou eu. Eu disse que recebi aquele e-mail, que via com carinho aquela matéria e que estava disposto a conversar com eles aqui na Câmara. Eles vieram até a Câmara, nós conversamos e eu disse que chamaria uma reunião na Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara e a reunião aconteceu. E lá na reunião a gente já conversou da possibilidade do encaminhamento de uma emenda no orçamento do município para 2016. São 3 anos consecutivos que eu sou relator geral do orçamento. Até pela minha especialização, eu atuei na área há 40 anos. Então, como relator geral do orçamento, quando eu recebi o orçamento para relatar e atendendo aquilo que nós já havíamos conversado, apresentei uma emenda para que se destine recursos, se autorize o executivo a investir na Casa Elétrica. A Prefeitura, no ano que vem, projeta que a sua arrecadação vai ser 6 bilhões e 500 milhões de reais. É um número estratosférico, né? 6 bilhões e 500 milhões de reais. A restauração vai custar 1 milhão e 300 mil. A gente está falando em bilhões, milhões, mil, mas assim, vamos trazer isso aí para a nossa linguagem corriqueira, da gente que vai no supermercado comprar, né, um saquinho lá com o nosso pãozinho, com o nosso leite.
Vamos dizer que essa arrecadação da prefeitura fosse R$1.000, né? R$1.000. E desses R$1.000, ela tem que colocar na casa elétrica apenas 20 centavos. É uma quantia módica, irrisória, muito baixa. Sabes que nós temos um orçamento de 6,5 bilhões. Nós tínhamos, à época, 184 emendas de vereadores e de iniciativa popular, retirada de recursos de outras áreas. Muito bem. O que nós fizemos então? Apresentei uma emenda de R$200 mil. O que significa isso? Uma janela orçamentária. E a janela sinaliza a autorização. Tá? Tu não precisa dizer tu vai gastar 2 milhões. Se tu disser vamos gastar 300 mil, o executivo já está autorizado pelo legislativo a tratar dos investimentos na casa. Portanto, foi a sinalização do legislativo autorizando pela janela aberta no orçamento uma rubrica específica para a reforma da casa elétrica. O valor ainda não é o valor total, são só R$200 mil. Mas a gente acredita que se passar na plenária, e acredito que vai passar, e chegar no prefeito, a gente quer que os prefeitos se sensibilizem e dote de 1.300.000, que é o valor da restauração, porque esse patrimônio aqui, volto a repetir, né, é o único patrimônio histórico de Porto Alegre que é um patrimônio também da humanidade. É um patrimônio que tem relevância mundial. Nós sinalizamos, o executivo elabora a peça orçamentária, manda para cá, a Câmara emenda e se aprova. E o orçamento no Brasil ainda é uma lei autorizativa de gastos. Ela não é uma lei impositiva. Existem países que o orçamento aprovado, o executivo executa naqueles valores. E no Brasil é uma sinalização que autoriza o executivo a gastar em diferentes áreas. Uma vez nós aprovando aqui na Câmara a lei orçamentária, o executivo certamente vai sancioná-la, passa a ser uma lei vigente para o exercício seguinte, no caso 2016. E aí cabe exclusivamente ao executivo dizer aqui eu gasto, aqui não. Considerando que a dificuldade orçamentária, outras demandas, esta casa não teve seus índices construtivos ociosos, né? O que significa? Ela é pequena numa área que poderia, conforme o plano diretor, construir 52 metros de altura. Ora, aquilo que não poderá construir porque ela foi tombada, pode ser comercializado no mercado, né, através da intermediação da prefeitura. E isso já está autorizado por uma legislação, até de minha autoria, com a vereadora Margarete Moraes, sobre o inventário dos bens culturais, né, que diz isto, permite isso. E esse instrumento do uso do índice construtivo ocioso para a preservação, para o próprio proprietário, né, uma vez que a área ainda é privada. O proprietário venderia índice intermediado pela prefeitura, né? Ele vendendo para empresários que têm interesse em construir em outro lugar, né? Que querem aumentar alguns andares, que têm terreno, não tem índice. Bom, ele recebe esse recurso com o compromisso de fazer o restauro. O restauro, óbvio, fiscalizado pela prefeitura, comprovado e tal. Isto é o que prevê a nossa lei. É uma lei, inclusive, que a prefeitura, nesse sentido, ela tem absoluta gestão. E nós entendemos que não é difícil de fazer, né? É só vontade política. A gente não pode impor a cobrança, dizer tem que gastar. Isso é poder exclusivo do executivo. O executivo vai dizer, vou fazer isso, todo o orçamento, parte dele, ou modificar alguma coisa. Agora nós vamos estar atentos e até cobrando para que seja executada, até pela iniciativa que tomamos. Foi eu que apresentei a emenda, mas uma emenda já tinha sido aprovada, o encaminhamento da emenda pela Comissão de Finanças da Câmara. Portanto, é uma lei da Câmara. Aqui na Câmara nós temos noção do conjunto da demanda, porque a Câmara ela é ouvidora, né? Então nós sabemos, está na área da educação, sabe que o convênio creche comunitário precisa de alguns milhões para não ser deficitário. Isso é o atendimento de crianças de 0 a 5 anos. Ora, isso não é prioridade em relação a um próprio, uma preservação de um imóvel. Mas deixar esse imóvel cair é também trabalhar contra a cultura, contra a educação. Então, onde a gente pode ter soluções criativas, não precisa nem ser público. Uma vez que o proprietário recuperar, ele pode explorar, né, de alguma maneira aquela
preservando. E esta exploração, ela vai dar a manutenção depois, mas é preciso ter um valor inicial, né, que inclusive está orçado em 1.300.000. Então, é uma inteligência urbana que é muito adequada e acho que a Prefeitura tem que lançar mão desse instrumento. A Câmara participando do processo como interessada, a comunidade participando como interessada, geram as justificativas para o investimento público. O que precisa o ordenador de despesas é ter uma justificativa real, uma justificativa adequada para que haja um investimento que tenha responsabilidade social. Restauração? Já! Restauração? Já! Restauração? Já! O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Você pode continuar acompanhando o trabalho da TV Câmara em nosso Facebook. O endereço é www.facebook.com/TV Câmara Poa. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!